Imagina só um contrato que não tem como quebrar. Um contrato que se executa sozinho, sabe? Sem precisar de advogado, de juiz, de cartório. Parece coisa de ficção científica, né? Mas não é. Essa é a promessa dos chamados smart contracts. Agora, a pergunta que fica é: essa máquina de eficiência perfeita é o fim da burocracia que a gente conhece ou o começo de um pesadelo jurídico? É isso que a gente vai desvendar agora. Bem no meio dessa revolução, a gente tem duas visões que batem de frente. De um lado, está o entusiasta da tecnologia, super otimista, que diz: gente, acabou o cartório, o aluguel atrasou, o contrato vai lá e tranca a fechadura digital na hora. Mas do outro lado, o jurista já acende o alerta. Calma aí. E se o código falhar e prender alguém dentro de casa mesmo com o aluguel pago? O direito existe justamente para proteger a gente do erro implacável da máquina. É nesse choque de ideias que a história começa a ficar interessante. Então, para começar, vamos entender a alma dessa tecnologia. O que é, afinal, esse tal de contrato que se cumpre sozinho? E olha, pode parecer coisa do futuro, mas a ideia, acredite se quiser, é mais antiga do que parece. Pensa numa máquina de refrigerante. A lógica dela é super simples. Você coloca o dinheiro, que é a condição, e ela te entrega o produto, que é a ação. Pronto. É basicamente um smart contract na sua forma mais primitiva, automático, direto e sem ninguém no meio do caminho. No coração de tudo isso está uma lógica binária, bem direta. Se, então. Ou seja, se o pagamento de um carro for confirmado no sistema, então a posse digital do veículo é transferida na mesma hora. Não tem meio termo, não tem talvez. O código simplesmente faz o que foi programado para fazer. Ponto final. E essa lógica cria um contraste bem claro, né? O contrato tradicional, de papel, é manual, precisa de um monte de gente no meio e é mais flexível. Já o smart contract é o exato oposto. É automático, é direto e é rígido. Uma vez que ele é ativado, ele segue o código à risca, para o bem ou para o mal. Mas é justamente nessa rigidez que mora a grande promessa. A promessa de um mundo com a máxima eficiência possível. O processo é bem direto. Olha só. Primeiro, o acordo vira linhas de código. Segundo, o sistema fica ali esperando uma condição acontecer, tipo um pagamento ou uma entrega. Terceiro, a condição foi cumprida, a execução é na hora, automática e, como ela fica registrada na blockchain, se torna imutável. Não dá para voltar atrás. E as vantagens, vamos combinar, são difíceis de ignorar. A inadimplência praticamente morre porque a execução é garantida. Os custos com intermediários, cartório, advogado, despencam. E tudo isso com a segurança da blockchain e uma rapidez que é simplesmente impensável no mundo do papel e do carimbo. Ok, mas como a gente já viu, essa eficiência toda tem um preço. Chegou a hora de olhar para o outro lado da moeda. Os riscos por trás de um código que não perdoa. E aqui a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão. A máquina pode ser perfeita, mas quem programa é gente, né? E se um simples bug, um errinho no código, mandar milhões para a conta errada ou bloquear um acesso que não devia? E aí? Isso abre uma verdadeira caixa de Pandora jurídica. A rigidez do código não quer nem saber se você teve uma emergência médica e atrasou o aluguel. Se tiver um erro, a culpa é de quem? Do programador? Da plataforma? A lógica do sim ou não entende contexto. E pior, se o contrato roda numa rede que está no mundo todo, qual país, qual tribunal vai poder julgar o caso? E todo esse conflito leva a gente para uma batalha de gigantes. De um lado, a lógica fria da tecnologia. Do outro, os princípios do direito aqui no Brasil. No universo da blockchain, existe um lema famoso Code is Law. Em bom português, o código é a lei. A ideia é que o que está programado é a verdade final, soberana. Se você aceitou o código, você aceitou as consequências, e ponto. Pois é. Só que aqui no Brasil a conversa é bem diferente. A nossa Constituição é muito clara. Nenhum código de computador está acima da lei. Se um smart contract causar um prejuízo para alguém, a vítima tem todo o direito de procurar o judiciário. Ou seja, por aqui, a lei humana sempre vai ter a palavra final sobre o código da máquina. Apesar de todo esse debate, a questão já não é mais se, mas como essa tecnologia já está moldando o nosso presente. E a resposta, olha, pode te surpreender. E não se engane, não estamos falando de um futuro distante. Isso já é realidade. O Brasil está ativamente testando e implementando essa tecnologia em áreas super importantes da nossa economia.
A gente já vê a tecnologia automatizando seguros, liberando a chave digital de um imóvel alugado, até trazendo mais transparência para a licitação pública. Mas a grande virada de chave mesmo é o Drex, o nosso real digital. Com ele, o próprio governo planeja usar smart contracts para oficializar a compra e venda de carros e casas no futuro. No fim das contas, a questão que fica é essa. O caminho não é nem a automação cega, nem a recusa total da tecnologia, mas sim encontrar o equilíbrio. Como a gente pode usar todo o poder dos códigos sem abrir mão da proteção que a lei nos dá? Como garantir que a eficiência da máquina sirva, no fim do dia, à justiça humana? Essa é a pergunta que todos nós, juristas, programadores e cidadãos, vão ter que ajudar a responder.